ao 18. Nós vamos ver o primeiro, depois a gente começa a fazer alguns comentários. Então, Tiago, capítulo 5, versos de 13 até o 18. Diz assim: está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E de oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. A súplica do justo pode muito na sua atuação. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Até o 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É importante a gente entender o contexto desse capítulo 5 de Tiago. Então, Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento. Tá? Tiago foi escrito antes da redação dos Evangelhos. O livro de Tiago foi escrito aproximadamente poucos anos depois da morte de Cristo. Ele foi escrito entre o ano 36 e 40 depois de Cristo. Tá? Então, Tiago é o livro mais antigo, tá, do Velho Testamento, e na época então, onde ele é escrito, nós temos um contexto histórico muito particular. O contexto onde, depois da crucificação de Cristo, da sua ressurreição, nós temos a invasão do Império Romano até Jerusalém, nós temos a questão da diáspora, e nós temos a primeira grande perseguição de cristãos que é desencadeado após a morte de Estevão. E Tiago, então, ele é redigido nessa época onde nós temos a primeira grande onda de perseguição histórica contra os cristãos. Tá? Tanto que quando nós começamos a ler o capítulo 1 de Tiago, e a gente vai ler do primeiro capítulo até o seu último, 5º capítulo, vai ter um tema que vai chamar mais atenção, que é a questão das provações, das tentações, e da nossa a relação da nossa fé mediante essas dificuldades, mediante essas provações, tentações e perseguições. Tá? Então, a gente vai entender que esse é o pano de fundo de capítulo 5 do livro de Tiago como todo, e isso é importante para a gente desenvolver melhor a compreensão do capítulo 5. Tem 2 livros no Novo Testamento que ele enfatiza, trabalha muito essa questão da perseverança e a questão da paciência no meio de tribulações. Tá? Então, o primeiro, o próprio livro de Tiago, e o segundo, o livro de Hebreus. Tá? De Hebreus, de novo, ele trabalha com uma situação onde judeus convertidos passam a sofrer uma intensa perseguição, e por conta dessa perseguição eles são tentados a abandonar a sua nova fé e retornar ao judaísmo. Tá? Então, tanto Tiago como Hebreus, que inclusive são livros vizinhos na Bíblia, eles trabalham muito com essa questão da perseverança diante das perseguições. Mas quando nós, então, passamos por momentos de perseguições, de provações, de tentações, quais são as reações que a nossa alma, o nosso espírito, elas podem apresentar? Será que quando esses primeiros cristãos que começam a ser perseguidos após o martírio de Estevão, a sua reação era apenas de estarem tristes, não apenas de estarem com medo? Será que essas perseguições, essas provações, elas desencadearam outras manifestações?
Esse livro de Tiago, esse capítulo 5 de Tiago, ele contém várias palavras que quando você o interpreta isoladamente, fora do seu contexto histórico, ele vai dar margem a várias aplicações, mas aplicações que não vão ter o respaldo bíblico. Tá? E são esse texto de Tiago, capítulo 5, a gente vai entender o quê? Eu posso, todas as vezes que alguém estiver doente, o que precisa ser feito? De acordo com Tiago 5. Temos que chamar os presbíteros, ungir com óleo, oração de fé, confissão de pecados, e o resultado é cura. Certo? Tá? Então, hoje o pastor falou, o pai da Daniela Nil, então terminando as atividades aqui da manhã, então presbíteros, no plural, presbíteros nós entendemos são pastores e a liderança espiritual. Lembrando que nós estamos falando dos primórdios da história da vida cristã, onde a estrutura eclesiástica ela ainda não estava totalmente definida. Tá? Então, presbíteros, anciãos, eram a mesma coisa. Nós não temos ainda a parte bem estruturada como da liderança, como nós lemos em Timóteo, nós somos presbíteros e diáconos. Tá? Mas então nós vamos entender que presbíteros, nesse contexto de Tiago, nós estamos falando dos anciãos, da liderança espiritual reconhecida pela comunidade. Então, terminado tudo que nós precisamos fazer, nós iremos até a beneficência portuguesa, nós vamos levar um frasco de óleo e nós vamos orar. E embora o pai da Daniela esteja entubado, não sei como é que ele vai confessar os seus pecados, então o peito do seu coração, e nós vamos fazer uma oração de fé, que envolve a fé do doente, daquele que ora, para que ele possa ser restabelecido. Certo? Sim? Mais ou menos. Porque quando o livro de Tiago ele fala da pessoa doente, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa essa pessoa doente. E a palavra grega para doente chama asteni. Desculpa, eu ia colocar algumas coisas de manhã no computador e ele está infectado de vírus, eu não consegui mexer na minha aula, tá? Mas asteni, a palavra grega para doente, e essa palavra asteni, naturalmente, ele vai aparecer em várias partes do Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos e também nas Epístolas. Só que hoje, a nossa sociedade ocidental, herança do pensamento grego, nós somos seres divididos. Nós temos corpo, alma e espírito, se você acredita em 3 partes, ou só corpo, espírito, alma, se você acredita em 2 partes. Tá? Mas então nós entendemos o quê? Dentro dessa herança grega, nós separamos muito o que é uma enfermidade física, o que é uma enfermidade da alma ou uma enfermidade espiritual. Nós não conseguimos mais ter esse raciocínio de maneira integrada, onde corpo e espírito possam estar se relacionando entre si. Tá? Então, quando nós lemos a palavra doente na Bíblia, a palavra grega asteni, ela vai falar que é uma doença não somente física. Então, quando Jesus ele cura muitos doentes registrados nos Evangelhos, esse doente é usado a palavra grega asteni. Mas quando você chega no livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios e Hebreus, onde você fala assim que as pessoas estão fracas na fé, ou elas estão fracas na sua consciência, a palavra asteni é usada novamente. Tá? Então, asteni ela não significa que a pessoa está doente apenas fisicamente, mas todas as doenças espirituais, onde a pessoa está desanimada, ou com a sua consciência cauterizada, onde busca a vontade de Deus, não há mais vontade ou discernimento, essas pessoas também é usado pela Bíblia a palavra asteni. Tá? Então, quando nós chegamos em Tiago 5, e nós falamos que quando houver algum de vocês doente, esse asteni doente, ele pode significar tanto a doença física como a doença de alma, a doença espiritual. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque a palavra doença, se você for ver na palavra grega,
nesse contexto de água, então a palavra doente, asteni, mas dependendo da causa da sua doença, a palavra grega também vai ter um vocábulo específico para dar ideia à origem dessa doença. Quando nós falamos de doença amartiogênica, é uma palavra grega. Alguém já está escrito o que significa doença amartiogênica? São doenças causadas pelo pecado. Tá? Então nós podemos agora abrir um pouquinho o leque, porque a gente poderia, nós falando sobre o que nós podemos fazer quando não está doente, a vontade de Deus e tudo mais, nós discutimos nas últimas aulas, mas a gente talvez não tenha discutido muito sobre as origens das doenças. Tá? Existem doenças causadas por espíritos malignos? A resposta é sim. Tá? Existem doenças causadas pelo pecado? Sim. Existem doenças causadas por bactérias? Sim. Né? Mas para cada situação, para cada tipo de origem de doença, talvez exista uma abordagem mais apropriada. E quando o Tiago, então, ele começa a falar dos fracos, dos doentes, também dando abertura tanto para a enfermidade física como para a enfermidade espiritual, mas entrando nessa palavra armatiogênica, talvez a gente vai entender um pouquinho mais sobre doença espiritual da alma do que apenas a doença física. Eu queria fazer alguns comentários. Né? Semana passada, a Diego estava conversando comigo. Algumas pessoas já tinham comentado de uma entrevista que o Augusto Cury deu na Ana Maria Braga. Né? Alguém viu essa entrevista? Ouviu falar? Sim, tá? Então, resumindo, o Augusto Cury é um dos escritores que mais vende livro aqui no Brasil. Então, não sei se a formação dele é exatamente a parte de psicologia, mas ele escreveu vários livros que envolvem a questão do bem-estar emocional, a questão da inteligência emocional, a questão de relacionamento, tá? Mas ele foi um dos grandes escritores, vamos colocar assim, de autoajuda aqui no Brasil, os maiores vendedores, tá? Psiquiatra. E aí, um dia ele resolve escrever um livro cuja temática é a psicologia de Jesus. Então ele pega a Bíblia, ele começa a estudar quem é Jesus, toda a sua psicologia, e aí ele chega à conclusão que Jesus tem uma psicologia fora do normal, fora da humanidade, e ele chega à conclusão que Jesus de fato é o Filho de Deus. E aí ele se converte. Tá? Então, nessa entrevista, na Maria Braga, ele começa a compartilhar um pouquinho esse seu processo de conversão e como é que Jesus passa a mudar a sua vida. Mas, sem entrar em muitos detalhes da entrevista, eu também não assisti. Uma coisa que é mencionada, que ele fala que em quantos anos, Leroy? O número, em pouco tempo, ele vai me dar esse número, 50% da população vai ter diagnosticada um transtorno psiquiátrico. Em quanto tempo, Lili? É que século XXI está começando, né? Mas nós vamos ter 50%. Mas é pouco tempo, eu também, 5 anos, a Jo está falando para mim, tá? Em até 5 anos, 50% da população vai ter diagnosticado algum transtorno psiquiátrico. Transtorno psiquiátrico pode ser. A Sônia já está feliz que ela já está abrindo a vida dela para os próximos 5 anos. Eu sou neurologista, eu não trato louco que nem você. Me diga o professor, então. Então, imagina que 50% da população vai ter um transtorno psiquiátrico, que pode ser uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia e por aí vai. Tá? Eu vou fazer algumas confissões. Esse ano eu fui mais vezes ao médico do que eu precisava, do que eu costumo ir. Normalmente médicos não procuram médicos. Eu fico me autodiagnosticando e me automedicando quase todas as vezes. Eu peço meus exames, analiso, prescrevo para mim mesmo e tudo mais. Eu sei que não é o recomendado. O transtorno psiquiátrico. Pode ser. Mas, acho que nos últimos 20 anos,
Tirando o médico do trabalho, que eu preciso fazer exames uma vez por semestre, dentro da minha área, como trabalho com materiais paliativos, eu sou obrigado a fazer isso. Tirando as minhas idas ao médico do trabalho, eu devo ter ido ao médico 5 vezes, 6 vezes nos últimos 20, 25 anos. E todas as vezes que eu fui ao médico, especialidades diferentes, eu sempre recebi o mesmo diagnóstico. Eu lembro que quando eu estava no terceiro, quarto ano da faculdade, eu comecei a ter problemas de memória. Importante, eu não sabia mais o telefone da minha casa, eu não sabia mais a rua, o nome da rua da minha casa. E teve um dia que eu estava voltando para casa, eu estava quase me perdendo, que eu já sabia como chegar em casa. Alzheimer, né? Pensei, estou com Alzheimer. Relato de caso da literatura em Alzheimer em pacientes de menos de 30 anos. Existe. Obrigado pelo consolo. E aí, meu transtorno de memória foi piorando. Eu falei, eu vou me formar em medicina, vou bombar zerar nas próximas provas, porque eu não consigo nem lembrar o telefone, o endereço da minha casa, não estou lembrando nem como chegar em casa. Aí eu tive que ir procurar um neurologista. Aí eu conversei com o neurologista, estresse. Você está com estresse. Você precisa de férias. Tá bom. Aí segui a orientação do neurologista, realmente a minha memória foi voltando ao normal. Um dia eu fui no dentista. Aí o dentista examinou a minha boca, alguns anos atrás. Ele falou, olha, você está com muita cárie. Mas eu falei, nossa, é tão difícil eu ter cárie. Normalmente procuro ser cuidadoso com a minha boca, papapá. Aí ele falou, olha, provavelmente você teve aumento de cáries devido ao estresse. Então o seu estresse está alterando o pH da sua boca. O seu pH está ficando mais ácido, mais baixo. Essa alteração do pH está alterando a sua flora bucal e está propiciando que você tenha mais cáries do que é o normal. Aí realmente, pensei, realmente acho que está certo. Fora o ranger dos dentes acompanhando. Aí, uns 4 anos atrás, eu comecei a ter umas manchas no corpo inteiro. De vez em quando, é muito difícil ter alergia. Aí eu tomei um antihistamínico por conta própria, não melhorou. Depois eu tomei um corticoide por conta própria, não estava melhorando. Aí eu falei, droga, tem que agendar no dermatologista, né? Agendei no dermatologista, ela falou assim, estresse. E aí, esse ano, comecei a ter dor no peito, aí fiz eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, começou a dar alterações, eu falei que ia infartar, aí fiz exames mais detalhados, fui no cardiologista, estresse. Aí eu falei, fora outras manifestações. Eu fiquei pensando assim, alguns compartilhamentos, porque a primeira foi assim, como o meu corpo é criativo, né? Porque para cada momento da minha vida mais estressante, o meu corpo ele procura se manifestar de maneiras diferentes das anteriores. Eu falei, eu não sei como explicar do ponto de vista médico ou fisiológico, porque para cada momento mais estressante da minha vida, o meu corpo resolve se manifestar de maneira original. Seja em dor no peito, seja em forma de diarreia, seja em forma de alergia, seja em forma de perda de memória. Meu corpo é muito criativo e não me avisa. Mas às vezes até descobrir que alguma manifestação física está relacionada com o meu momento, minha fase de vida, o meu estado emocional, não é tão fácil. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que nós vivemos num mundo onde nós dividimos muito
corpo e alma, alma e corpo. Nós não conseguimos entender ou integrar as interações que existem do nosso estado emocional e espiritual com as manifestações físicas, tá? Então, quando o Tiago começa a falar dos doentes, do asteni, e aí nós temos essa questão das doenças amartiogênicas, tudo que eu acabei de compartilhar com vocês são doenças amartiogênicas que eu tive. Tá? Porque quando nós falamos de doenças provocadas pelo pecado, não é simplesmente eu sou promíscuo, não quero usar camisinha e eu peguei uma doença sexualmente transmissível. Ok, você teve uma doença provocada pelo pecado, pelo seu comportamento de risco, e você está nem aí com aquilo que Deus propõe acerca da sua vida sexual. Não. Toda vez que a gente se desvia do alvo de Deus para nós, o padrão de vida, o comportamento, o pensamento, o estilo de vida, toda vez que nós nos desviamos do alvo que Deus estabelece para cada um de nós, nós podemos desenvolver doenças causadas pelo pecado. Eu não estou aqui para falar assim: nossa, Paulo, coitadinho, realmente você tem uma vida muito estressante, muito corrida, cheia de responsabilidades, coitadinho de você. Não, porque tem momentos que Deus fala para mim, claramente: você está pecando, você não está conseguindo descansar em mim, a sua fé não está funcionando, né? E são momentos onde é necessário reconhecer que às vezes por trás daquela dor no peito, ou atrás daquela diarreia, ou atrás daquela alergia, existe um comportamento que está fora daquilo que Deus planejou para cada um dos seus filhos e filhas. Então, começando dando esse start em Tiago, quando nós temos doentes, quando nós temos essa estatística, 50% da população vai ter diagnosticado um transtorno psiquiátrico, e nós vamos entender que se o cara está deprimido, ou o cara está ansioso, não é simplesmente assim, ele está ultra agitado, ou ele está nada agitado. Não é só isso. Porque o deprimido ou ansioso também vai ter manifestações físicas do seu estado emocional e espiritual. E às vezes o primeiro médico que ele vai procurar não vai ser um psiquiatra ou um psicólogo, vai ser um cardiologista, vai ser um gastro, vai ser um reumatologista, e aí vai começar a investigar doenças, às vezes você não vai chegar a diagnóstico nenhum. Então essa fase de diagnosticar, da gente ter discernimento, não é algo bem tão simples assim. Tá? Mas entendendo que nessa época de Tiago, não se separava entre corpo e espírito. Você é doente, e a doente é asture, ele significa que você pode estar tanto doente fisicamente, quanto de alma, de espírito. Tá? Então isso é uma coisa importante da gente entender. Abrindo uma continuação, usando esse mesmo raciocínio, isso é uma coisa que eu falo todos os cursos da capelania na qual eu preciso dar aula. Todos os hospitais hoje, as empresas têm aquele selo de qualidade, né? ISO 9001, 9002 e assim por diante. Então, para uma corporação ganhar o certificado, ele tem que preencher vários quesitos. Hoje, qualquer hospital dos Estados Unidos, do mundo, para ter um certificado de qualidade emitido pela Joint Commission, a JCC, obrigatoriamente tem que ter serviço de espiritualidade nos seus hospitais. Obrigatoriamente. Tá? Por quê? Se nós começamos, quem trabalha com essa parte de saúde, espiritualidade na saúde, ele vem sendo estudado nos últimos 20 anos e nos últimos 10 anos, isso tem se formalizado na forma de vários artigos publicados. Tá? Mas só queria citar alguns dos resultados.
Pacientes que desenvolvem uma boa espiritualidade, comparando com aqueles que não desenvolvem espiritualidade, não têm nenhuma espiritualidade, ou têm uma espiritualidade, digamos assim, desenvolvida de uma maneira equivocada, o paciente que tem uma boa espiritualidade, ele fica, em média, 50% menos internado comparando com outro grupo. O paciente que tem boa espiritualidade sangra menos na cirurgia, tem menos complicações pós-operatórias, tem menos chances de depressão, tem menos risco de doenças cardíacas, tem menos chances de desenvolver câncer, tem menos chances de desenvolver doenças reumatológicas, tem menos chances de cometer suicídio, enfim, em outras palavras, boa espiritualidade faz bem para a saúde. Tá? E nós temos esses impactos não somente em termos de internação, em termos de velocidade de recuperação, como para os bons administradores quanto que eu economizo com isso? Tá? Imagina que você está no Brasil e você começa a trabalhar com espiritualidade e você reduz em 50% o tempo de internação de todos os pacientes. Então, na prática, é como se você dobrasse o número de leitos oferecido. Tá? Por isso que hoje, para um hospital ter acreditação de qualidade, obrigatoriamente tem que ter serviço de espiritualidade, porque tudo que é espiritualidade, o impacto na saúde está mais do que comprovado. Tá? E é tão comprovado. Essa espiritualidade seria a capelania? Sim, mas existem vários tipos de capelania. Tá? Existem, a Leoy está perguntando se isso tem a ver com a capelania. A resposta é sim. Tá? E essa questão da espiritualidade, então vários hospitais começaram a abrir capelanias, a abrir serviços religiosos, e nos últimos anos, algumas faculdades de medicina bem porcaria, tipo Harvard, Stanford, UCLA, agora tem residência médica em capelania. Capelania virou especialidade médica. Tá? Tamanho a relevância da espiritualidade na saúde, tá bom? Então... Mas isso pode estar ligado à igreja católica? Sim. Nos Estados Unidos você tem 3 capelanias que são mais, talvez até pela distribuição religiosa da população, né? Então você tem a capelania judaica, evangélica e católica, tá? E alguns hospitais que talvez não queiram ser politicamente incorretos e abraçar uma única religião, então ele tenta abrir um leque maior de serviços de suporte espiritual ou de espiritualidade, mas de maneira muito genérica. Tá? Mas em cima desse quadro, desse cenário que já começou nos Estados Unidos, mas isso está acontecendo em todos os lugares do mundo, né, onde existe essa preocupação da gestão da saúde, de ter os benefícios da espiritualidade na saúde, hoje em 2016, só nesse ano nós tivemos pedidos de vários hospitais para a gente fazer implantação de capelania. Então, na própria Beneficência Portuguesa, no Samaritano, no Einstein, na Santa Casa de Santos, vários hospitais. Né? Simplesmente a gente não implanta porque não tem perna. Mas, enfim, é um campo evangelístico a ser trabalhado, porque os hospitais eles estão implorando para a gente abrir serviço de capelania, dado então a importância da espiritualidade na saúde. Tá? Mas então, o que eu quero dizer então, sobre as doenças artrogênicas, a gente tem que entender, nem toda doença é causada por uma bactéria, nem toda doença é causada por um acidente de carro. Muitas doenças são manifestações do que se passa no nosso coração. Ou doenças que mesmo causadas por uma bactéria, mesmo causadas por um acidente de carro, elas podem piorar ou melhorar de acordo com o seu relacionamento com Deus. Tá. Então, próximo. Então, as doenças reumatogênicas são doenças produzidas pelo pecado.
Né? Então nós temos, por exemplo, o Salmo 32, nós podemos ler. Então acho que é uma das passagens bíblicas que descreve sobre doença amartogênica. Salmo 32, nós vamos ler ele quase por inteiro. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Adolescentes, prestem atenção. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegaram até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Queria parar até aqui, mas aqui é um salmo onde nós sabemos que no contexto, Davi ele comete o pecado do adultério. E aí, em cima desse pecado, dessa culpa, dessa quebra do seu relacionamento com Deus, ele começa a somatizar. O seu corpo começa a manifestar coisas do seu coração. Então, as forças dele se acabaram e ele estava bem caidinho. Tem a versão original que fala dos seus ossos, né? E quando que o seu estado físico e espiritual melhoraram? A partir do momento que houve a confissão do pecado. A confissão do pecado não trouxe apenas restauração à sua alma, ao seu coração, em relação à restauração do seu relacionamento com Deus, como trouxe restauração do seu vigor físico. Alguém que começou o salmo abatido, ele começa então a falar no verso 7, eu canto bem alto a tua salvação, né? Não era apenas uma depressão, simplesmente a gente poderia falar assim, se nós pudéssemos voltar na época de Davi e o Davi fosse procurar um médico, que diagnóstico que nós daríamos para ele? Ele está deprimido, nós vamos prescrever um Prozac, talvez uma terapia cognitiva associada. Não. Tudo bem, ele estava deprimido. Hoje, no diagnóstico do DSM-5 da psiquiatria, sim, ele receberia o diagnóstico de depressão. Mas a cura da depressão dele não tinha antidepressivo, era a confissão do seu pecado. Tá? E aí, usando esse mesmo raciocínio do Salmo 32, Tiago 5,16, o que nós acabamos de ler, envolve isso. Também como consequência do pecado, por isso aqui, alguns versos adiante, capítulo 5, o que esse doente precisa fazer? Confessar os pecados uns aos outros. Tá? É o próximo. Então, mente transtornada, corpo doente. Distúrbio do sistema digestivo, do sistema circulatório, do sistema nervoso, os músculos das juntas, doenças de pele. Manifestações somáticas, elas podem comprometer todas as partes do corpo, não apenas o coração ou aquela famosa cascite nervosa. Pode ter todos os tipos de manifestações. O problema não é fundamentalmente só a comida, mas a preocupação que devora você, o alto preço da vingança. Quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa adoece. Amem ou pereçam. No momento em que começo a odiar um homem, torno-me seu escravo, o homem que odeia me acompanha onde eu vou. Não posso escapar dessa pressão da mente. O homem que odeio não me permite saborear a comida. O homem que odeio não me permite dormir.
Minha cama é uma tortura. Realmente devo. Tá bom. Minha cama é uma tortura. Tá? Quando nós pensamos então em doenças amartiogênicas, o que a Bíblia fala que nós devemos fazer? Perdoar. Quando nós não conseguimos perdoar, não importa qual motivo que você traga, você concorda que nós estamos pecando porque não é aquilo que Deus estabeleceu para nós? O alvo de Deus é o quê? Perdoe. Mas se você guarda mágoa, se você guarda ódio, vingança, você vai ser que nem essa pessoa que não consegue comer, não consegue dormir e a cama se torna um lugar de tortura. Essa pessoa vai adoecer. Ou pelo menos vai ter essa saúde prejudicada. Isso é uma doença causada pelo pecado. Mas a gente vai falar assim, não, ele está apenas cansado, ele está apenas estressado. É mais do que isso. Nós estamos tendo um comportamento que foge daquilo que Deus estabelece para nós. Tá? O próximo. Mas aí eu também queria comentar, e eu queria, infelizmente, não são exemplos dos mais felizes, mas que servem de aprendizado de vida. Antes de iniciar o trabalho de capelania no Itaci, nós fazíamos trabalho de capelania no Instituto da Criança. Nós fazíamos, como eu já mencionei em outras ocasiões, nós fazíamos 2 vezes por semana, segundas e quartas à noite. Nós fazíamos em 3 setores: quarto andar, onde eram as enfermidades bem graves, UTI e também cirurgia pediátrica. Teve uma segunda à noite que eu cheguei lá e estava tendo uma agitação. Essa agitação já dava um prenúncio de que alguma criança não estava bem. Enfim, uma criança morreu numa segunda noite que eu estava lá. Mas aí quando deu a minha hora de ir embora, entre 9 e 9 e meia da noite, fui para casa e imaginei, bem, agora a enfermagem vai dar prosseguimento a toda a questão de IML, SVO e tudo mais. Naquela semana, logo depois da segunda-feira, nós, da capelania, fomos convocados para uma reunião com a diretoria do Instituto da Criança. Bem, eu queria saber o motivo da convocação da diretoria do Instituto da Criança. O motivo foi, quando essa criança morreu, o pai não permitiu que ninguém chegasse perto do filho falecido. Era um pai frequentador de uma igreja evangélica e ele, durante todo o período da doença do seu filho, ele orou para que Deus o curasse, naturalmente, porque eu também faria isso e porque a Bíblia ensina que a gente tem que fazer desse jeito. Mas o filho dele morreu e ele falou assim: eu orei com toda a minha fé, eu usei tudo que eu precisava, entre parênteses, ungi com óleo meu filho, a liderança da igreja veio orar pelo meu filho morreu, mas a Bíblia fala que as enfermidades, se eu seguir o protocolo de Tiago 5, a enfermidade vai ser curada. Então, se meu filho morreu, isso é só algo transitório, porque de acordo com a promessa de Deus, meu filho não vai morrer, eu vou aguardar ele até ressuscitar, e ninguém chega perto do meu filho até a ressurreição acontecer. Foi estressante, tá? Porque imagine que você tem que conversar com a diretoria, né? E explicar, olha, bem, nós fazemos trabalho de assistência espiritual, mas a gente não acredita exatamente do jeito como esse pai está falando. Tá? Mas foi por conta desse episódio, de vários outros que eu vivenciei, que não vou compartilhar por uma questão de tempo, que o serviço de assistência espiritual foi proibido em diversos hospitais. Tá? O serviço de capelania, ou de assistência espiritual, ele foi fechado não porque havia um diretor ateu que perseguia cristãos. Todos os serviços que eu conheço que fecharam deveu-se a obras de cristãos que
que tomaram medidas extremas. Cristãos que chegaram no pronto-socorro, decretaram cura e tiraram todos os aparelhos dos pacientes. Os pacientes morreram logo em seguida. Por exemplo. Tá? Então, bem, outros dias eu vou compartilhar outras histórias, mas vamos focar no que eu quero falar. Eu estou no terceiro slide, são 12 slides. Mas posições extremadas, quando nós pensamos em Tiago capítulo 5, né? Então, primeiro, o diabo é o protagonista de todas as enfermidades, tá? Porque existe uma relação muito simples. Se a doença é um mal e o mal está relacionado com o diabo, Deus não gosta do mal, Deus combate o diabo e Deus, portanto, combate a doença. Raciocínio cartesiano, tá bem? Todas as enfermidades são consequências de um pecado específico e pessoal. Então aqui Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, mas nós estamos entendendo que são doenças amartiogênicas, tá? Mas tem doenças causadas não por questões espirituais, ou questões emocionais, ou questões psicológicas. Caiu, estava um andaime pintando o teto da minha casa, eu caí, fraturei os 2 fêmures. Você tem que confessar seu pecado. Confessa seu pecado, porque seu fêmur não está cicatrizando, porque você tem um pecado oculto. Não é você, é seu pai, é sua avó, é sua bisavó, é maldição hereditária, tal. Você tem que pedir então para vir alguém com discernimento espiritual para dar um raio-x espiritual do pecado que você está ocultando. Seu fêmur não cicatriza porque você tem que confessar o pecado. Posições extremadas. Tá? A expiação incluiu tanto o pecado como a enfermidade. Assim, portanto, como somos salvos por meio da cura, devemos necessariamente sermos curados pela cruz. Se a enfermidade é obra de Satanás, devemos rejeitá-la como rejeitamos o pecado. Aí o outro lado, o extremo, né? Não devemos orar pela cura, dizendo se for da tua vontade. É da vontade de Deus curar sempre. A falta de fé e o pecado são a única causa que inibe a cura. Deus não cura mais hoje. Agora Ele não é mais o eu sou, mas o eu era. E os dons cessaram. Tá? Então aqui nós temos posições extremadas, tanto de um lado como do outro lado. E o que nós precisamos fazer? Porque não é nem 880. Esse sétimo ponto é muito importante porque tem muitas doenças que são potencializadas pela ansiedade. Muitas doenças. Agora imagina que você tem um doente que tem esse perfil da doença relacionada com ansiedade, e você fala assim: Dani, você não está melhorando porque você tem pouca fé. Você vai aumentar ou diminuir a ansiedade da Dani? Vai aumentar. Aí, depois de uma semana, você volta para ela, a doença dela está igual ou pior. Você não melhorou da sua fé nessa última semana? Você quer ficar doente? É isso que você quer? Você quer morrer? Aí você vai aumentando a ansiedade. E é claro que a doença dela nunca vai melhorar. Essa doença só vai piorar. Cuidado com as situações extremadas. Não acredite que não existam dons hoje, assim como não acredite que todas as doenças precisam ser decretadas por uma cura. Tá? É o próximo. Então, as causas da enfermidade. Claro que nós sabemos que nós vivemos um mundo doente, fisicamente, espiritualmente, por conta do pecado original. E claro que também tem algumas doenças que são consequências sim do nosso pecado pessoal. O diabo, os seus espíritos podem promover doenças de uma forma direta, sem ter intermediários. Desobediência aos mandamentos de Deus. A gente vai entender, por exemplo, na época do Antigo Testamento, os mandamentos de Deus sobre circuncisão, cuidados com a lepra, higiene, tipos de alimentos, simplesmente tiveram como consequência, uma das consequências, o bem-estar físico e emocional do povo escolhido por Deus. Tá? E aí, quando nós desobedecemos aos mandamentos de Deus, que às vezes não são mandamentos
corporais ou de higiene física, mas também quando desobedecemos aos mandamentos de Deus, como, por exemplo, perdoar, como descansar, como entregar, como confiar. Quando nós desobedecemos ao mandamento de Deus, isso pode ser causa de enfermidade, né? Problemas naturais, catástrofes, epidemias e vícios. É o próximo. Gente, desculpa correr porque a Leo já falou para mim que domingo que vem meu tempo é mais curto, então eu preciso tentar terminar algumas coisas hoje. Quais são os propósitos da enfermidade? Claro que ninguém quer ficar doente. A enfermidade em si não é boa, mas Deus pode usá-la para a sua glória. Nós temos compartilhado bastante nas últimas semanas sobre isso. A enfermidade traz senso de eternidade. Nós começamos a pensar que nós vamos morrer, que nós precisamos aceitar nossas ponteiras de Deus, ou vamos no funeral, ou quando nós estamos bastante doentes. A doença desperta o senso de eternidade. A enfermidade traz quebrantamento. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos gravemente enfermos, a primeira coisa que a gente quer fazer, quase que instintivamente, é confessar os nossos pecados. Porque a gente entende assim, se eu confessar os meus pecados, Deus vai ouvir melhor a minha oração. Mas é incrível que toda situação de enfermidade, de provação, quebrantamento é um dos propósitos que Deus permite que isso aconteça e trazer humildade nesse contexto geral. É o próximo. Século da cura, tá? Então, desde a década de 80, eu pude vivenciar todas essas fases, tá? Eu sou nascido na década de 70, mas na década de 80, um dos livros que eu li quando era adolescente era um livro chamado Quarta Dimensão. Os mais velhos lembram desse livro. A Leo acho que lembra, talvez tenha lido, eu li, tá? Aí esse livro foi escrito por esse pastor coreano, o Yong Cho, mudou o nome para David Cho. Então, na ocasião, ele era pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Ele escreve vários livros, um chamado Quarta Dimensão, mas que trabalha nessa ascensão. Você precisa pensar positivamente. Então, quando você pensa positivamente, você vai conseguir aquilo que o seu pensamento positivo está sendo trabalhado, tá? Então, nós temos alguns autores que venderam muitos livros, como Yong Cho, Benny Hinn, também um dos mais conhecidos, que escreve um livro Bom Dia Espírito Santo, tá? São os seus conhecidos representantes. Depois nós tivemos uma segunda onda, a partir da década de 80, que é a onda de movimentos, sinais e maravilhas, ou terceira onda. Então nós temos Jack Deere, Wayne Grudem, que escreve um livro de teologia sistemática, mas ele é um pouco mais equilibrado, John Wimber e Peter Wagner, tá? Então o que significa isso? Então, eles são dessa linha onde todas as doenças precisam ser curadas pela fé, confissão de pecados e tudo mais, tá bem? O próximo. Então, pegando, por exemplo, Benny Hinn, esse pensador da década de 80 que a Bíblia fala hoje. Benny Hinn, ele não ora, seja feita a tua vontade, como Jesus orou. Existe só uma frase na oração: cura. Ele afirma que é da vontade de Deus curar sempre, mas a Bíblia diz que alguns santos jamais foram curados. Jacó e Paulo, por exemplo. Ele diz que podemos dar ordem a Deus para curar, enquanto a Bíblia nos ensina a pedir. Ele ensina que o milagre divino da cura é gradual, mas as curas bíblicas aconteceram instantaneamente. Benny Hinn ensina que a fé é essencial para a cura, mas a Bíblia diz que às vezes a pessoa que foi curada não exerceu a fé. Ensina que primeiro precisamos fazer a nossa parte para sermos curados, mas a Bíblia diz que Deus é soberano. Acredita que o crente não deve ficar doente, mas a Bíblia diz que pode ficar doente e até mesmo morrer da doença. Ensina que o diabo pode roubar a cura divina e não permitir que seus sintomas desapareçam, mas a Bíblia ensina o contrário. Tá? Cuidado com posições extremadas. Tá? O próximo.
Mas as curas divinas que nós lemos, tanto no Velho como no Novo Testamento, eram curas imediatas, muitas vezes aconteciam publicamente para manifestar o testemunho e a presença de Deus, para que muitas pessoas pudessem se converter. Aconteciam em lugares ordinários, via de regra, sem ocasiões planejadas, tá? Eram curas que incluíam doenças incuráveis pela medicina da época, lepra, cegueira, surdez, paralíticos. Eram curas completas e irreversíveis, eram curas inegáveis até mesmo para os céticos. Tá? E o próximo... Ok, mais um. Acho que é o último. Tem mais alguma coisa? Passa só um pouquinho. Tá bom. Eu vou encerrar com uma história, tá bem? Eu vou continuar, então, Tiago 5. Semana que vem nós vamos discutir sobre a questão da unção e do óleo no processo da cura. Tá? Fala. Estamos super atrasados. Sim. Eu só queria que as pessoas não saíssem com a ideia de que depressão é só ansiedade, é só pecado, e que ansiedade não é só, porque tem doenças que dão transtornos ansiosos e que são doenças psiquiátricas. Nós sabemos que tem uma origem fisiológica, e eu tenho medo que as pessoas então falem que vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque na verdade há doenças que são geradas pelo pecado, há doenças que têm um fundo fisiológico piorado pelo pecado, e que eu sei que a grande maioria é psiquiátrico, e nós não podemos só ressaltar isso. Obrigado. Então, pegando carona no comentário da Susan, tem uma aula programada de doenças psiquiátricas no currículo da escola dominical. Acho que a Susan vai ficar muito feliz em dar essa aula. Porque... eu tenho uma dor de cabeça programada para esse tipo. Que só um parênteses que a Susan está falando, a gente também não vai cair no outro extremo de achar que todos os problemas emocionais são psiquiátricos, tá? Mas também tem os transtornos psiquiátricos puros, por assim dizer. Mas eu acredito também que para não assumir esse extremo, a gente não deve assumir o outro. Com certeza, com certeza. Então, eu vou fazer uma propaganda, se vocês me permitem. Tá? Então, em junho de 2017, a Capelania, junto com o Instituto de Psiquiatria da USP, está organizando um simpósio de doenças psiquiátricas para cristãos e leigos, Mackenzie, em junho de 2017, tá bom? Mais informações mais para frente. Mês de novembro, este ano, com certeza, foi o mês mais estressante de 2016 para mim. Eu não vou chorar as minhas pitangas aqui. Eu tive várias manifestações somáticas do meu estresse. Várias. E eu sabia que era por conta de estresse. Mas, como eu falei, não era uma questão de falar assim: ai, coitadinho de mim, lida com pacientes com câncer, lida com pessoas que morrem todos os dias, de fato é estressante, um monte de coisa e tal. Porque eu sei que se Deus te direciona para aquilo que Ele quer que faça, eu preciso descansar naquilo que Deus vai fazer. Mesmo quando de bate pronto não vejo recursos disponíveis para que a vontade de Deus aconteça. Mas eu sei que a minha fé precisa ser trabalhada. Mas, então no mês de novembro eu mandei e-mail para algumas pessoas para orarem por mim. Também não costumo fazer muito disso, né? Às vezes eu me acho uma pessoa solteira que acho que se condiciona que tem que se virar sozinho. Então eu mandei um e-mail para algumas pessoas orarem por mim. Eu falei: olha, tá difícil, vou chutar o pau do barraco. Não quero mais brincar de nada. Nem de trabalho, nem de igreja, nem de capelania, estou muito cansado. E aí, eu quero trazer esse compartilhamento que Deus respondeu as orações de vocês. Tá? E aconteceu de maneira muito inesperada. Muito inesperada e muito especial.
Então, eu tinha, enfim, várias tarefas para fazer, tarefas acumuladas, tarefas irrealizáveis. E então, quarta-feira, fui para Itaci, dia de capelania, e naquele dia eu já tinha todo o meu planejamento na cabeça. Né? E nesse planejamento tinham duas crianças que eu tinha que visitar. A Micaela, uma menina que tinha feito um transplante, que eu já estava brincando com ela, eu tinha ali e tudo mais. Eu tinha que visitar a Micaela e eu tinha que visitar o José Eduardo, uma criança de Rondônia que inclusive faleceu na semana passada. Chegando no Itaci, a Micaela estava fazendo procedimentos juntamente com a enfermagem, e aqueles procedimentos iam demorar, então eu não consegui visitá-la. Então eu falei, então vou visitar o José Eduardo, e o José Eduardo estava no centro cirúrgico fazendo um outro procedimento, e até a hora que eu ia embora, ele não tinha previsão de chegar no quarto. Então eu tive que visitar outras pessoas que eu não tinha planejado visitar naquele dia. E entrei no quarto, era a primeira internação dessa pessoa, uma adolescente de 12 anos. E aí conversando então, estava ela e a mãe, e então elas começam a compartilhar um pouquinho das histórias delas. E ela, então, essa menina com câncer, e por conta desse câncer ela precisava fazer transfusões transfusão sanguínea uma vez por semana. Família de Brasília. Então lá em Brasília, na semana que a filha precisava então fazer essa transfusão, ela começou a fazer uma peregrinação em vários hospitais públicos, e nenhum desses hospitais tinha bolsa de sangue para que a filha conseguisse fazer a doação. Então essa mãe desesperada, ela resolve levar essa filha para um hospital particular, e nesse hospital particular ia cobrar R$15 mil por cada bolsa de sangue. Valor que a família não tinha disponível. Em cima dessa situação, ela falou assim: eu vou para São Paulo em busca de tratamento, porque se eu continuar aqui em Brasília, minha filha vai morrer. E aí então, essa mãe vem com as suas duas filhas, a filha doente, a irmã, tem uma questão familiar, um contexto de casamento, de família. E aí então, essa mãe, ela pensa assim: eu moro em Brasília, cidade satélite e tal, então eu vou alugar um lugar perto do hospital. Aí ela alugou em Carapicuíba, achando que fosse o bairro de São Paulo. Aí ela alugou em Carapicuíba e ela tem que sair às 3 da manhã de casa para chegar 8h30 no hospital. Então essa mãe ela tem que pagar o aluguel do lugar onde ela está. E ela também não consegue trabalhar direito, porque a filha começa a ter internações, ela precisa estar com a filha. E aí o primeiro dinheiro que ela conseguiu juntar, primeiro separa para pagar o aluguel. E aí o outro montante que ela conseguiu juntar, ela teve que tomar uma decisão. A decisão era, se ela comprava um fogão ou comprava uma cama. Porque as 3 mulheres dormiam no chão, inclusive sua filha doente estava fazendo quimioterapia. Aí ela pensou, bem, se eu comprar um fogão, eu vou ter que gastar dinheiro com botijão, com a válvula, com a instalação que eu não tenho. Então eu decidi comprar uma cama, naturalmente sem colchão e sem travesseiro. Então elas abrem as suas malas, colocam as roupas por cima do estrado e faz daquilo o colchão, uma cama para 3 mulheres. E ela foi comentando então de todas as coisas, todas as dificuldades, do diagnóstico, da vinda para São Paulo, do transporte. E ela começa, em nenhum momento ela fala com pesar, ela fala com força. E aquilo me fez pensar que quando nós acreditamos numa coisa, quando nós amamos uma pessoa, quando nós amamos uma causa, quando nós acreditamos que vale a pena, nós lutamos. Nós lutamos. Eu vi que havia
uma mulher que acreditava e amava a sua filha e lutava. Não importa se ela tinha que sair de casa, se dormir no chão e passar por todos os tipos de dificuldades. E aí ela falou assim, estava indo mais ou menos bem, até o dia que chegou uma médica aqui no quarto e falou para mim, sua filha tem AIDS. E a mãe falou assim, como? Sua filha tem AIDS. E aí, sua filha vai morrer, porque eu não posso fazer quimioterapia uma adolescente aidética, cuja imunidade está totalmente comprometida. Sua filha vai morrer ou de AIDS ou do câncer. Aí repetiu a segunda vez o exame, a terceira vez o exame, a quarta vez o exame, e os 4 exames deram positivos para AIDS. Nesse momento, essa mãe falou para mim, o mundo desabou, perdi o chão. Se eu tinha forças e motivação para passar por tudo isso e chegar aqui, chegou um momento onde perdi tudo. Essa mãe começa a orar pela situação. Eu nem sei como que a gente ora direito, né? Nem sei como a gente consegue orar sozinho, né? Quando a gente está se sentindo tão oprimido, tão desesperançoso, tão sozinho. E aí essa mãe começa a orar, e aí, por insistência, se repete pela 5ª vez o exame do HIV, e esse exame vem negativo. Repete pela 6ª vez, negativo de novo. Repete pela 7ª vez, negativo de novo. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus curou essa mulher, nenhuma dúvida. E aí eu conheci ela na semana que eu pedi para alguns de vocês orarem por mim. E naquela semana conheci essa menina, ela estava fazendo preparativos para a finalização do seu tratamento, o transplante de medula que vai acontecer agora entre dezembro e janeiro. Mas essa mãe, eu falei, eu não programei essa noite visitar a Micaela, visitar o José Eduardo, mas Deus não permitiu que o que eu planejei desse certo e Deus me trouxe nesse quarto. Porque a visita não era eu consolar essa menina, Deus estava me consolando por meio da vida dessas 2 mulheres que estavam naquele quarto. Primeiro, quando nós amamos e quando nós acreditamos numa causa ou numa pessoa, nós lutamos. Pelo que nós lutamos, pelo que nós acreditamos, pelo que nós amamos. E a segunda coisa, quando às vezes Deus não cura, quando as provações vêm, quando a coisa parecer insuportável, a graça de Deus vem no momento certo para sustentar seus filhos. Talvez a graça de Deus para aquela família foi trazer a cura. Eu fico pensando, está longe de casa, sozinho, sem dinheiro, dormindo no chão, passando fome, e ainda ter essa situação de saúde. Mas tem momentos, enfim, cada um pode ter o seu ponto de fragilidade, o seu calo, o seu calcanhar de Aquiles. E a gente ora para Deus remover aquele espinho, e Deus simplesmente fala assim, minha graça te basta. E que quanto que nós cremos que a graça de Deus nos basta nos piores momentos da nossa vida. Eu falei, novembro foi muito difícil para mim, várias doenças amartiogênicas, de ansiedade, depressão e tudo mais, até
confessar o pecado uns aos outros, pedir ajuda, reconhecer que está difícil, reconhecer que sou fraco na fé e deixar que a graça de Deus intervenha momentos que nós confessar nossos pecados e deixar que a graça de Deus trabalhe. Semana que vem é mais alto, vamos orar. Amado Deus, eu quero agradecer por esse momento, agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor manifesta, por todo o seu poder, sua cura, a sua graça, Senhor. E tu conheces qual que é a situação do nosso coração, enquanto que o nosso coração, nossa alma, precisa ser reavivada pelo Senhor, Pai, enquanto que nós precisamos voltar a amar ao Senhor com toda a nossa força, alma, entendimento, e como nós devemos também amar ao nosso próximo, Senhor. Por isso, somente o Espírito Santo pode nos dar discernimento e pesar em nossos corações quais são os pecados que nós estamos cometendo e que nós não estamos enxergando, mas pecados mesmo não reconhecidos que vão ter a sua consequência em nossas vidas, Senhor. Por isso eu clamamos por misericórdia, Pai, para que a gente tenha, que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos apacente, mas que principalmente que o Senhor renove os nossos corações, Senhor, para que cada pessoa aqui possa ter não somente uma saúde física plena, mas principalmente uma saúde espiritual plena, restaurada por Ti. É que eu oro em nome de Cristo. Amém.